Vamos falar sobre yoga? Tudo aquilo que você nunca quis saber sobre essa filosofia ancestral. Eu sou o Malakini Dias e estamos começando mais um Yoga Talks. O episódio de hoje, nosso tema é Relax, ou, como nós chamamos dentro do yoga, Yoga Nidra. Yoga Nidra, então, é a parte da aula dedicada ao relax ou à reprogramação das emoções. Para falar sobre esse tema tão incrível, eu convido a nossa queridíssima diva do autoconhecimento, que esses dias estava brilhando num vestido lilás aí no casamento da irmã, a nossa diva do autoconhecimento, Ferzinha, Fer Filipposi. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta, que nos assiste em qualquer lugar do mundo. E é isso aí, vamos conversar sobre Yoga Nidra, essa técnica de descontração tão importante e tão fundamental dentro de uma prática de yoga, mas não só numa prática, né? Para o seu dia a dia também você vai entender por quê. Fica com a gente. E para falar sobre esse tema, também convoco para compor aqui a nossa mesa, a nossa banca do podcast, nosso queridíssimo cofundador do podcast, especialista em soft skills, Vilmar Duarte, que acabou de lançar aí o seu curso Restart. Então, se você está afim de saber do que se trata, entra lá no perfil do nosso queridíssimo Vilmar, acompanha ele. Vilma, escola na banca. É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Hoje vai ser, não digo tijolada atrás de tijolada, mas uma reeducação em relação ao yoga. Vocês viram em alguns episódios que nós falamos dos tipos de yoga existentes, e muita gente acaba confundindo várias coisas e nós vamos tentar elucidar isso hoje. Algo muito interessante sobre Yoga Nidra é que atualmente existem alguns estudos publicados em revistas científicas de nome, ou seja, que tem peso. E então um dos estudos, nós vamos até colocar aqui ali na descrição, depois a gente vai copiar a imagenzinha, passar para a Freira, ela vai colar aqui, que ela que é responsável pela nossa edição, sobre esse estudo do Yoga Nidra, dizendo que 20 minutos de Yoga Nidra por dia auxilia de maneira significativa a reduzir insônia e também a trabalhar redução de ansiedade. Então, hoje, imagine, Yoga Nidra é uma técnica que está dentro do acervo do yoga, que já vem sendo utilizada há muitos séculos. Lembrando que o yoga é uma filosofia, uma prática que tem mais de 5.000 anos de história, e o Yoga Nidra faz parte disso. E hoje, os estudos mais atuais, mais modernos, os estudos e as publicações científicas comprovam o uso de uma dessas ferramentas, que é o Yoga Nidra, como uma das principais técnicas para ajudar a reduzir insônia, reduzir ansiedade. Então, o que é Yoga Nidra? Yoga Nidra é o momento no qual você faz o relax dentro de uma prática de yoga. E esse relax, ele também está diretamente associado a absorver os efeitos da prática, ou seja, tudo que você fez ao longo da prática, você faz o relax e vai absorver ou vai incorporar esses efeitos para depois treinar a meditação. Mas o Yoga Nidra, se ele é feito num outro momento ou num outro contexto da prática, ele vai servir como um relax, ele vai servir como um preparatório para a prática. Então, o Yoga Nidra ele tem algumas funções e nós vamos aprofundar isso durante esse nosso episódio. Eu acho legal já comentar também que muita gente pensa, nossa, yoga é relaxamento. Não, Yoga Nidra é somente uma das partes do yoga, de uma prática de yoga, não é tudo. Tem gente que já chega na aula pensando, nossa, vamos relaxar. Não é bem assim, né? Você que está acompanhando a gente, você já viu alguns outros episódios, principalmente o episódio dos asanas, em que a gente mostrou que uma prática de yoga, ela tem outras técnicas, né? Então, Yoga Nidra, geralmente, numa prática, pelo menos de Swatha Yoga ortodoxa, bem tradicional,
O Yoga Nidra está lá no final, ele é a penúltima parte da prática. Então, o relaxamento está lá, naquele pedaço da prática. Então, Tem a imagine. questão do incauto, né? Da pessoa que não conhece, achar que yoga também é só asana, né? Por isso que eu comentei. Hoje nós vamos tirar esse véu e o yoga é muito mais profundo e cada tipo de yoga, cada escola vai dar uma preferência, vai dar uma ênfase, ou de repente até dentro de uma mesma metodologia o professor, o instrutor, ele tem condições de dar uma ênfase maior e pode sim ser uma prática com uma ênfase maior na descontração, na reprogramação emocional e ocupar a maior parte do tempo no Yoga Nidra, com esse propósito, ou em asana, com outro propósito. Então, mas não é asana e não é Yoga Nidra. Muito bem elucidado, Fer. Sim. Então, imagine que você está nos acompanhando e que você já escutou os episódios anteriores e que você está entendendo que nós estamos, cada episódio gravando sobre uma temática principal dentro de uma prática de yoga, e hoje a temática é Yoga Nidra. Mas, caso você esteja começando a nos acompanhar, fica a dica para você escutar os episódios anteriores, mas também hoje eu quero que você já consiga, se você escutar só esse episódio, ter uma noção geral de que yoga é uma filosofia prática. Dentro da prática do yoga, nós temos técnicas, como o Vilmar falou, técnicas corporais, que são os asanas, temos técnicas respiratórias, que são os pranayamas, temos técnicas de meditação ou samyama, mas nós também temos uma técnica de relax, uma técnica de descontração, de reprogramação das emoções. Inclusive, você pode acessar através do Spotify uma reprogramação, ou seja, um Yoga Nidra de 40 minutos, conduzido pelo professor De Rose. Você entra lá no Spotify, tá aí o nosso link aqui na tela, clica na descrição também. Se você digitar no Spotify Relax De Rose, você já cai lá no álbum e é um áudio com 40 minutos de Yoga Nidra, ou seja, um relax para você fazer todos os dias ou quando quiser. Precisa ter 40 minutos? Não, criatura. Numa aula regular de 1 hora, ou aquela hora técnica, né, que são 50 minutos, você vai fazer um Yoga Nidra de algo entre 5 a 7 minutos, tá? 5 a 7 minutos. Então, numa aula de 1 hora, 5 a 7 minutos, 5 a 10 minutos, talvez você faça o relax. Essa é uma parte legal que a Fer falou. Às vezes as pessoas acham que yoga é só relaxamento, é só descontração. Não, numa aula de 1 hora, 5 minutos você vai fazer relax. Todo o resto são outras técnicas. Só que esses 5 minutos são tão profundos, são tão poderosos que eles dão a sensação de que você passou por uma longa noite de sono e recarregou as baterias. E de que você realmente sai relaxado da aula, né. O Yoga Nidra tem esse efeito. Sim, E o interessante, você faz várias técnicas poderosas dentro de uma prática, e ele vem logo depois de uma das técnicas que realmente mexe o corpo, né? Não só mexe na questão de alongamento, de flexibilidade, mas de força também. Dependendo da aula, você vai ter uma ênfase maior em uma dessas modalidades dentro da prática, dentro do Anga Asana. E se você fez muita força e ter o privilégio de fazer um Yoga Nidra logo depois, é fabuloso, né? Porque teu corpo tem que estar num estado de descontração profunda. Você precisa realmente se entregar àquele momento para que depois você consiga usufruir, porque ele é um preparatório para o próximo anga, que é o samyama, que é a meditação. Então, é fundamental ter esse momento de contato íntimo com você mesmo, né? então vamos lá. Quando você está praticando yoga, você tem várias técnicas dentro da sua prática e uma dessas técnicas é o Yoga Nidra. Como é que nós fazemos? O que é exatamente? Para a pessoa que está praticando, às vezes ela está fazendo aula, o professor muitas vezes não
ele pode não usar o sânscrito, ele pode não dizer que é o Yoga Nidra. Então, como identificar se na tua prática tem Yoga Nidra, se você faz Yoga Nidra, se você já fez? Bom, Yoga Nidra é uma técnica de relaxamento, de descontração, geralmente induzida pelo instrutor, mas também, se você já tem experiência, você pode, você mesmo, gerar um relax, uma autoindução. Mas normalmente você está fazendo uma aula e o instrutor ou o professor vai conduzir você num relax. Esse relaxamento normalmente é feito num Shavasana, então por isso tem aquela camiseta que está em alta, agora está na moda, escrita "Eu vim só pelo Shavasana", muito legal, ou seja, vim só pelo momento do relax, né, pela parte de deitar, os deitasanas. Você vai fazer geralmente deitado, Yoga Nidra não faz sentado, geralmente você faz deitado, numa posição muito confortável, aí você relaxa todo o seu corpo. Inicialmente, você vai fazer uma descontração muscular, vai descontrair pés, pernas, vai descontrair as mãos, aí vai relaxar as costas, vai descontrair o abdômen, vai aprofundar um pouco nos órgãos internos, aí vai descontrair o rosto. Depois que você fez essa descontração física, corporal, vem a utilização do Yoga Nidra. Esse é um ponto importante, que a utilização ela deve ser positiva, ou seja, o que que eu faço agora que eu estou aqui com o corpo largado do chão, que eu estou descontraindo, que eu estou relaxando, eu vou fazer uma descontração positiva. E aí a importância do instrutor que está conduzindo o Yoga Nidra, o relaxamento, ele vai te dar orientações, ele vai te indicar. Então, vamos dar alguns exemplos aí de utilização positiva do Yoga Nidra. Vilmar, qual é um exemplo de utilização positiva do Yoga Nidra? Uma utilização positiva seria você, por exemplo, assimilar tudo que você fez durante a prática, concentrar essa energia e te trazer mais vitalidade para as coisas que você quer fazer depois que você sair da prática. Isso é um exemplo. Legal, Ferzinha. E você? Como que você Dá, é dá instrutora, dá para aulas, um exemplo de utilizar. utilização positiva? Dá para utilizar com a aplicação de mentalizações de efeitos que você deseja, por exemplo, no corpo físico. Então, músculos que você quer desenvolver, ou regiões do corpo que você queira levar mais saúde, ou até cognitivamente falando mesmo, se você quer desenvolver mais memória, mais raciocínio lógico, tudo isso é possível de mentalizar no momento da utilização do Yoga Nidra. Uma utilização positiva também é naquele momento em que você está assimilando, como o Vilmar falou, tudo que você fez ao longo da prática, você visualizar e mentalizar as coisas que você quer conquistar. Pode ser aquilo que você tem para fazer durante o dia, vamos dizer que você está fazendo sua prática no início do dia e você tem ali sua lista de tarefas, os compromissos do dia, e aí você mentaliza tudo que você quer que aconteça, como é que você vai agir, como é que vai ser a reunião, como é que vai ser a assinatura do contrato, como é que vai ser o surf, como é que vai ser a prática do esporte. Você mentaliza, você constrói através de imagens claras aquilo que você quer que aconteça. Então, o Yoga Nidra, ele é um misto de descontração e relaxamento com mentalizações, com uma reprogramação, com a construção dos moldes, dos arquétipos daquilo que você quer. Então, o Yoga Nidra é poderosíssimo. E é legal até, inclusive, uma coisa que o Malakini sempre fala em aula, é que o ideal mesmo é que as mentalizações sejam repetidas, né? Que em várias vezes, vários Yoga Nidras diferentes, várias aulas diferentes, você utilize as mesmas mentalizações, porque isso vai conferindo força à sua mentalização. Quanto mais atenção e foco você coloca naquilo, mais energia você está colocando. E de uma forma até um pouco inconsciente, mas você vai conseguir direcionar as suas ações para conquistar de fato aquela mentalização. E não confundir de forma alguma, vou reforçar algo que a Fer já disse no início do podcast, não confundir de forma alguma, é uma gafe seríssima confundir que yoga com relaxamento, achar que yoga é relaxamento ou achar que relaxamento é yoga. Não. O relax numa aula de yoga é uma parte da aula, é uma espécie de uma ciência utilizada durante o relax para que você, através do que podemos chamar de sonho lúcido, ou seja, você fica em um estado entre o sono e a vigília, e usa esse momento entre o sono e a vigília, aquilo que é um estado que poderíamos aí, dentro
dos estudos chamar de um estado alfa, nesse momento em que você está em alfa, ou seja, suas ondas mentais estão num ritmo de ciclos por segundo que é catalogado como alfa, você usar esse momento de sonho lúcido para construir os moldes mentais, os arquétipos mentais, as trilhas neuronais que você deseja, ou simplesmente para descansar e limpar a mente. Simplesmente para isso também. Depois de um dia muito puxado, você faz sua prática de yoga, faz o Yoga Nidra, um bom descanso, né? Recarrega as baterias. Então você pode ir desde um Yoga Nidra mais complexo, com mentalizações, e aí a dica da Fer, valiosíssima, mentalize sempre a mesma coisa, não fique como um macaco pulando de galho em galho, cada hora que é uma coisa. Ou você simplesmente absorve os efeitos da prática, curte lá. Por isso que as pessoas confundem, né, Shavasana com Yoga Nidra, não é para confundir, mas curte lá o seu Shavasana, dá um bom relax, e aí depois, quando termina a sua aula, você está com aquela sensação de que, uau, tá vitalizado, tá com as baterias recarregadas. Até aproveitando esse gancho aí do Shavasana, existem até algumas linhas que utilizam essa expressão como um sinônimo, né, de relaxamento. Mas o Shavasana, na verdade, é um asana, uma técnica corporal em que a pessoa está deitada e é uma das mais adequadas para o Yoga Nidra, que é uma técnica de relaxamento. Então, Shavasana não é relaxamento. E Shavasana é um asana difícil pacas, vamos falar a verdade. Por Realmente que que é é. difícil? Por que que é difícil é só deitar? Porque o ser humano é inquieto. Fala para o cidadão, fala para o aluno, para a aluna deitar e não se mexer. Deita, fica paradinho aí. Não, mas faz o quê? Nada, criatura, só deita. Ah, não dorme. Só deita. Você vai ver que tem gente que deita, aí começa a coçar, estrala o dedo, mexe o pescoço para um lado, mexe o pescoço para o outro, tem que se espreguiçar, tem que bocejar, tem um monte de tique nervoso ali. Então, parece que é fácil fazer o Shavasana, mas um Shavasana mesmo é aquele que você deita e não mexe. Tanto que Shava em sânscrito é cadáver. Então, Shavasana é a posição do cadáver. Então, imagine se você fosse traduzir, né, a camiseta, eu vim pelo Shavasana, aí você coloca embaixo, eu vim pela posição do cadáver. Acho que ninguém ia usar essa camiseta. Muitos vão parar de usar a partir de hoje. Ai. Eu vim porque eu quero deitar e ficar igual um cadáver. É isso, um cadáver não se mexe. Então, um bom Shavasana é aquele que você tem zero movimentação voluntária, não se mexe. Claro que o corpo às vezes vai produzir algum espasmo, alguma movimentação, mas o Shavasana é aquele que você faz, ajusta e não mexe mais. Por quê? Porque essa imobilidade externa ajuda a aprofundar a descontração neuromuscular necessária para um Yoga Nidra profundo. Poderíamos até entrar aqui num vernáculo que vai gerar mais confusão do que ajudar, mas vamos sacanear mesmo, que é o Yoga Nidra, ele é praticamente uma viagem astral. Você deixa o corpo lá e vai fazer as suas mentalizações, vai dar o seu rolê pelo mundo. E quando você realmente faz um Yoga Nidra mais profundo, o corpo realmente fica abandonado, né? Você não tem como entrar num estado de Yoga Nidra mais profundo se você tiver o tempo todo mexendo o corpo. É bem isso. E muitas vezes, quando você faz uma prática de Yoga Nidra mais longa, vamos dizer que você está fazendo um sadhana, uma prática mais longa. Vai lá, você está fazendo uma prática de 4 horas de duração. Pelo menos, vai, para ser considerado mais longa, pelo menos 2 horas. Você está fazendo uma prática lá de 2 horas, significa que para o Yoga Nidra, para a parte do relax, você vai ter mais tempo. E aí você faz um relax de 20 minutos, talvez de 30. Pensa em ficar deitado, parado, Sem sem se dormir. mexer, sem dormir, lúcido, por 20, 30 minutos. É muito comum sentir uma dor na nuca, na região da cabeça, porque você está tanto tempo parado, deitado, se você está deitado em decúbito dorsal, né, com as costas no chão, é comum em Yoga Nidra mais longo você sentir a cabeça aqui pesando, pesando. Por quê? Porque você não está acostumado a ficar tanto tempo deitado, parado, sem ser quando está dormindo.
Então, é um exercício de autossuperação. Ah, eu amo Yoga Nidra, eu amo Relax. De 7 minutos. Faz um de 40. Faz um de 40 para ver. Sem dormir. Sem dar uma bocejada. Faz. Vamos lançar esse desafio. Eu vim pelo Yoga Nidra de 40 minutos. Quero ver. Não Uma dorme, vez, criatura. uma vez eu já contei para vocês, mas é legal a audiência conhecer essa anedota. Eu fui fazer uma prática uma vez, uma instrutora baiana. Ela falou assim: hoje a prática vai ser baiana, uma prática preguiçosa. Aí começamos, fizemos os primeiros angas sentados, aí depois já começamos sentados, já fizemos o Kriya, e aí depois do Kriya, deitem-se. O asana, o anga asana foi deitado. Eu nunca fiz uma prática tão puxada quanto só deitado. Realmente é muito difícil, principalmente porque para você manter as posições. E outra, teve asana de força, teve asana de, de resistência, né, de permanência longa, e deitado, simplesmente deitado. Mas é porque você não está ali no asana, no anga asana, só descontraído. Quando entra no Yoga Nidra, você já passou tanto tempo deitado que você não quer ficar mais deitado. Mas aí entra a descontração propriamente dita. Como o Malakini falou, só a parte de descontração neuromuscular já é fabulosa. Tem vários estudos científicos mostrando que essa descontração ela faz com que você nem lembre que você fez outras técnicas anteriormente. O efeito das outras técnicas é como se ficasse ofuscado. Contudo, elas estão lá e fazendo seus próprios efeitos. Mas o Yoga Nidra, além da reprogramação emocional, e além do relax, ou talvez principalmente por conta do relax, ele tem como objetivo de te ajudar na abstração dos sentidos, de você se realmente desconectar, como a Fer falou, do corpo, abandoná-lo, porque depois você vai fazer o samyama. Se ficar lembrando do seu corpo todo instante, você não está fazendo o que deveria, né? Que é eliminar os pensamentos e focar em alguma coisa até que aquela coisa em, se torne uma coisa só consigo. Depois a gente vai entrar em mais detalhes no Anga Samyama, mas é isso, né? Então o Yoga Nidra ele te traz ele propicia essa abstração dos sentidos. Para quem está nos escutando só, não está nos vendo, hoje nós estamos aqui gravando online, não estamos no estúdio do Centro Malakini Dias, cada um está no seu escritório, na sua casa. Estamos aí em prévias de um evento que nós participamos todo ano, que é um festival, de tudo isso que nós falamos aqui, mas principalmente da metodologia que nós trabalhamos, o The Rose Method. O festival acontece em Floripa. Então nós estamos aqui hoje nesse modelo online, adiantando algumas gravações até devido ao evento. Tem algo muito legal disso tudo, muito legal. Muito legal. Muito legal. Super, super. Super. E é o Super. seguinte, se você vamos lá. Se você não nos acompanha pelo YouTube, vale a pena, porque no YouTube nós temos ali o rostinho. Você só nos acompanha pelo Spotify, Deezer, ou Apple Music, ou alguma outra plataforma de podcast. Lembre que nós temos o canal no YouTube, entra lá, acessa. E nós temos um canal de publicação semanal de conteúdo teórico e prático, que é o nosso grupo do WhatsApp, totalmente na faixa, totalmente gratuito. Se você quiser entrar, é só mandar uma mensagem para mim, para o Vilmar ou para a Fer, ou entrar na bio do meu Instagram, tem lá um botãozinho ali você entra lá na bio, Linktree, tem um botãozinho, quero fazer parte do grupo do WhatsApp do Yoga Talks. Aí você clica ali e a gente já te agrega ao grupo para você ficar recebendo esses conteúdos semanais. Sobre E Yoga Nidra, Ferzinha, vai? Ou você ia falar outra eu coisa? não ia falar sobre Yoga Nidra, que eu acho muito relevante comentar também que existe um filtro de segurança. Então, nós, instrutores, somos recomendados a utilizar esse filtro de segurança quando estamos induzindo um relaxamento, porque é uma ferramenta que, de acordo com a forma como ela é usada, ela pode acabar suprimindo um pouco do senso crítico
da pessoa que está sendo induzida, e inclusive pode ser utilizado, por exemplo, em sessões de psicoterapia. Existem algumas outras áreas que utilizam técnicas similares, justamente para reduzir esse senso crítico e conseguir ter um acesso um pouco maior do psiquismo do paciente. O que não é o caso numa prática de yoga, a gente não busca isso. A gente busca justo incentivar que a pessoa permaneça lúcida e acordada 100% do tempo, para que ela continue ouvindo o que estamos dizendo e filtre tudo que está sendo dito, para que ela só realmente capte, só assimile aquilo que ela realmente quer, que faz sentido para ela. Então, é um filtro de segurança bastante importante de ter numa técnica de relaxamento. Super. Então, dentro do Swastika Yoga, todos nós utilizamos sempre, quando é um relaxamento induzido, o filtro de segurança. Ele é bem simples, ele diz o seguinte: permaneça lúcido e acordado, ouvindo tudo que for dito, para que você possa filtrar e assimilar somente aquilo que for do seu interesse. Então, caso você faça aula e o instrutor que você faz aula não conduza, não induza o filtro, você já sabe, aplica um filtro. Eu vou permanecer aqui acordado e lúcido, vou ouvir tudo, mas só vou assimilar aquilo que eu tiver afim, porque senão você pode ser sugestionado, tá? É interessante até no livro Rápido e Devagar, do, do Cunningham, que ele diz, tem uma parte do livro que ele fala sobre priming, que é um termo em inglês para você printar sugestões, e ele traz vários estudos mostrando o quanto algumas sugestões elas são captadas porque o nosso cérebro ele atua com dois setores, né? O setor das respostas rápidas e o setor das respostas lentas, ou seja, tudo que o seu cérebro puder responder de maneira rápida e automática, ele vai preferir. Por isso que muitas vezes nós vemos algo acontecendo na rua e o nosso cérebro já cria uma história para validar aquilo que está acontecendo, mesmo que essa história não seja realmente aquela, porque a gente não quer gastar energia buscando mais informações. Então, o Yoga Nidra, com esse filtro, ele serve para evitar que você seja sugestionado, o que é muito importante. Quero deixar aqui uma super dica, então. Primeiro, tipos de Yoga Nidra, tipos de relax. Eu vou falar alguns tipos de relax para você às vezes fala, nossa, eu já fiz esse. Ah, na minha próxima aula com a feira eu vou pedir tal. Na minha aula com o instrutor X eu vou pedir. Você tem um relaxamento induzido por cores, um relaxamento por sons. Você pode fazer relaxamento na praia, na cachoeira, bosque, uma gota de orvalho, de sereno, uma rosa, cachoeira de luz. Você pode ter vários tipos de relaxamento. Lembrando que toda essa historinha que o instrutor vai contar não é o Yoga Nidra propriamente dito. Essa historinha é o preparatório, é você entrando no estado de Yoga Nidra para depois vir a utilização positiva. Então, o Yoga Nidra vai ter sempre 4 fases: entrada no estado de relaxamento, a utilização positiva, a preparação para o retorno, ou seja, o instrutor vai falar: ô, se liga aí, se prepara para retornar. Se você está dormindo, começa a acordar. E o retorno efetivo, que é, cara, acorda, volta para a realidade objetiva agora. Então, essas 4 fases vão estar presentes sempre, às vezes muito claras e didáticas, e às vezes vão estar de forma mais subjetiva. E a descontração, ela também pode acontecer dos pés para a cabeça, descendo pela frente do corpo, subindo pela parte de trás. A descontração pode ser do centro para as extremidades. A descontração pode ser em círculo, pode ser em estrela. Vários tipos de relaxamento e de maneiras de induzir o mesmo objetivo. Para que você faça um bom Yoga Nidra, lembre-se, você deve estar lúcido e acordado, consciente, e você deve mentalizar sempre aspectos positivos. Dicas de Yoga Nidra para você fazer. Entra lá no Spotify e coloca Relax de Rose, você já vai encontrar uma reprogramação de 40 minutos, ou busca o perfil do Walter, do Valtinho, Walter Figueiredo, no Spotify. Ele tem agora, num formato de podcast, mas na verdade são áudios gravados, ele está com 5 ou 6 Relax, ou seja, 5 ou 6 Yoga Nidras muito legais. Um da luz verde, um da São muito embarcação, bons. muito bons. Então fica a dica aí, entra lá no perfil do Walter Figueiredo, Valtinho. A gente pode até tentar colocar o link aqui também, porque ali você tem Yoga Nidras para fazer em casa, pelo Spotify, de 8 minutos, 9 minutos, tá? Muito. Fica essa dica,
professor incrível, fantástico, tá inaugurando a escola dele lá em Cassino, e é um parceiro de muitos anos de yoga. Olha só, o Yoga Nidra, então, ele tem essa utilização, ele tem um papel fundamental dentro de uma prática de yoga, e você, como o Malakini trouxe lá no início, você pode utilizar antes de dormir também, para você diminuir essa muvuca que é a nossa cabeça, fazer com que o macaquinho se assente e fique só assistindo enquanto você dorme em berço esplêndido, tendo uma noite fabulosa. Então, utilize mesmo do Yoga Nidra para você, não só dentro de uma prática, de uma forma ética, como o Malakini trouxe e a Fer também, a questão do filtro, e também de uma forma que você se auto-reprograme, que você se auto-sugestione de uma forma positiva e tenha um dia mais intenso, né? Com mais energia, vitalidade, mais disposição e focado naquilo que você realmente deseja. Muito legal, né? Temos que terminar com esse nosso chavão aqui, né? Muito legal. Muito Muito legal. legal. Super. Super. Resumidamente, galerinha, Yoga Nidra é um relax muito importante, faz parte da Alda Yoga, mas não deve ser confundido com yoga. E o objetivo de ter um Yoga Nidra numa prática de yoga é para conseguir descontrair e relaxar a musculatura, mas também descontrair e relaxar o emocional, para que você consiga aprofundar a sua prática com o objetivo principal de meditar, né? Tem que lembrar que o yoga é uma filosofia que visa conduzir a meditação e a meditação com o objetivo de chegar ao samadhi. Mas isso é para o nosso próximo episódio. Fica ligado. Um grande abraço. Até. Até.